E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente começar mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive. Bora lá! Hoje a gente vai explorar uma área que, para muitos, parecem ser a água e o azeite. Direito e economia. Muita gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas a gente vai ver que não é bem assim. No Brasil, essa área é conhecida como AID, Análise Econômica do Direito. Hum, E a gente vai usar um artigo super interessante para guiar a nossa conversa de hoje. que artigo? Do Ivo Tejico Jr., Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. Legal. O artigo é bem completo e já de cara ele nos coloca para pensar. Será que a gente consegue usar a economia para entender o direito? Boa pergunta. E a resposta, meus amigos, é um sonoro sim. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça nesse universo, vamos começar do começo, pelo básico. Beleza. E que é economia, afinal? Muita gente pensa que economia é só dinheiro, mercado financeiro, ações, mas na verdade a economia vai muito além disso. Qual a definição mais completa? Economia estuda como as pessoas tomam decisões quando os recursos são limitados. Faz sentido, a gente sempre tem vontades, desejos, mas nem sempre tem tudo que a gente quer, né? Exatamente. Ah. A gente tem desejos e necessidades limitadas, mas os recursos para realizar tudo isso são limitados. É a vida real. E é nesse contexto que a gente precisa fazer escolhas. E a economia nos ajuda a entender como essas escolhas são feitas. Gostei. E como é que essa lógica da economia se aplica ao direito? É aí que entra a ED. A ED pega essa lógica da economia, sabe? De como as pessoas fazem escolhas com recursos limitados e aplica no direito. Colocam óculos econômico para enxergar as leis. Isso. E o mais legal é que a ED serve para várias áreas do direito. Tipo, Direito penal, direito ambiental, até direito do consumidor. nossa! A ED pode ser aplicada em tudo. E como é que a gente usa a AID na prática? Para usar a ED, a gente precisa entender a diferença entre dois tipos de análise: a positiva e a normativa. Positiva e normativa. Me explica melhor essa diferença. A ED positiva, ela tenta entender como o direito é aplicado na prática. Tipo, quais as consequências reais das leis. Entendi. É como tirar uma foto da realidade. Isso, sem filtro, mostrando o que realmente acontece. E a AID normativa? A ED normativa, ela vai além. Ela busca entender como o direito deveria ser para alcançar certos objetivos, tipo justiça, eficiência, bem-estar social. Ah, entendi. É tipo como a gente gostaria que as coisas fossem. Exatamente. E essa diferença entre as duas é super importante para a gente entender os debates sobre o direito, sabe? Às vezes a gente discorda de uma lei, mas a gente precisa entender se a gente discorda porque ela é injusta na teoria ou se a gente discorda porque ela não funciona na prática. Perfeito. E para usar a ID, a gente precisa entender os pilares dela, né? Quais são? Um dos pilares mais importantes é a ideia de que as pessoas respondem a incentivos. Incentivos, tipo recompensas e punições. Isso, as leis criam incentivos que influenciam as decisões das pessoas. Então quer dizer que as pessoas, na hora de tomar uma decisão, elas pensam no que elas vão ganhar ou perder com aquilo. Exatamente. As pessoas buscam maximizar seus ganhos e minimizar suas perdas. Faz sentido? É como se a gente estivesse jogando um jogo, né? É uma boa analogia. As regras do jogo definem as recompensas e punições e a gente, como jogador, tenta fazer a melhor jogada possível. E o artigo do Giga Júnior fala bastante sobre como isso funciona na prática, né? Sim, ele usa vários exemplos, como o caso da pena para um determinado crime. Se aumenta a pena, será que isso realmente diminui a criminalidade? Tem que analisar. E a ED nos dá as ferramentas para investigar essas questões. E a AAD usa um conceito meio complicado, né? O individualismo metodológico. Parece complicado, mas não é tanto assim. Me explica de novo. Individualismo metodológico significa que, para entender o comportamento de um grupo, a gente precisa entender a motivação de cada pessoa individualmente. A gente precisa entender as partes para entender o todo. Isso é como montar um quebra-cabeça. Legal! Uhum. Mas isso não quer dizer que as pessoas são egoístas, né? Não é isso. É só uma forma de analisar as coisas. Entendi. A gente reconhece que as decisões coletivas são resultado da soma das decisões individuais. E a IED também fala da relação entre eficiência e justiça, né? Sim, e essa é uma questão que gera muito debate. Muita gente acha que uma coisa exclui a outra. Mas, para a IED, a eficiência é pré-requisito para a justiça. Como assim? Se a gente desperdiça recursos, a gente está sendo injusto com quem precisa deles. Se a gente tem um bolo para dividir, mas desperdiça metade, menos a gente vai comer. Exatamente. E a ED nos dá ferramentas para analisar se as leis estão usando os recursos da melhor forma possível. Interessante. E essa análise é fundamental para a gente poder discutir sobre justiça de forma mais, digamos, completa. E a IED usa modelos para simplificar a realidade, né? Sim, esses modelos são como mapas que nos ajudam a entender a lógica por trás das coisas. Mas esses modelos precisam ser testados, né?
Afinal, a realidade é complexa. Com certeza. A AD está sempre evoluindo, incorporando novas ideias, novas descobertas. E a ID não é só teoria, né? Ela também é aplicada na prática. Exatamente. No Brasil, a gente já vê a ED sendo usada para criar leis mais justas, eficientes e que, de fato, fazem a diferença na vida das pessoas. Que legal. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai ver exemplos práticos de como a ID está sendo aplicada no Brasil. Isso aí. Vou mostrar como a ED pode ajudar a combater a criminalidade, proteger o meio ambiente e por aí vai. Então, fiquem ligados. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho na ED. A gente viu na primeira parte os conceitos básicos, tipo como as pessoas reagem a incentivos, a importância da racionalidade. E agora a gente vai focar no Brasil. Legal. Tipo, como a ID funciona em um país com tanta, sei lá, diversidade, desigualdade. O Brasil é um caso bem peculiar, né? Total. E para entender como a ED se aplica aqui, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Tipo, voltar para a história do Brasil. Isso. O Gico Júnior fala da importância de entender a história do pensamento jurídico brasileiro. A gente precisa saber como a gente chegou até aqui, né? Exatamente. Ele mostra como o direito no Brasil foi influenciado por várias correntes de pensamento ao longo dos anos. Sei. E essa viagem no tempo nos ajuda a entender por que o direito ficou meio que isolado de outras áreas, tipo a economia. Foi, tipo, cada um na sua caixinha. É. E essa falta de diálogo acabou tendo consequências. O direito ficou muito formal, sabe? Pouca flexibilidade para lidar com os problemas reais da sociedade. Parece que a lei e a vida real às vezes estão em mundos diferentes. Total. E aí que a ID entra para dar uma chacoalhada. A ID como um agente de mudança. Isso. É. Ela propõe uma ponte entre o direito e a realidade, usando a economia para analisar as consequências práticas das leis. Ou seja, a ID ajuda a gente a ver se as leis realmente funcionam na prática. Exatamente. E o Gico Júnior usa um exemplo bem interessante para ilustrar isso. A questão do patrimônio histórico. Patrimônio histórico, tipo prédios antigos, monumentos. Isso. Imagina um jurista tradicional preocupado em preservar esses bens. Ele ia se preocupar em interpretar as leis, definir se um prédio se encaixa na categoria de meio ambiente, por exemplo. Sei. Mas o cara que usa a ED, o juiz-economista, ele vai além. Ele faz o quê? Ele se pergunta: como as pessoas realmente se comportam diante da lei? Quais os incentivos que elas têm para preservar esses bens? E como a mudança na lei pode influenciar isso? Exato. A ED tira a gente daquela zona de conforto do discurso jurídico tradicional. Gostei. É tipo colocar o pé no chão, né? Totalmente. A gente vai direto para a realidade, para as consequências reais das leis. E aí a gente pode criar leis mais eficazes. Com certeza. Isso. Mas é importante lembrar que a ED não é uma fórmula mágica. A gente não pode usar a ED para tudo. Entendi. O Gico Júnior fala dos riscos de usar a ED de forma errada, sabe? Tipo, achar que tudo pode ser explicado pela economia. É como tentar consertar um carro com um martelo. Boa. A ferramenta errada pode piorar o problema. Tem que usar a ferramenta certa para cada situação, né? Exatamente. Por isso a ED precisa ser combinada com outras áreas, tipo sociologia, psicologia, para ter uma visão mais completa da realidade. Faz sentido. E a ED também serve pra gente questionar, sabe? Isso. E além das respostas prontas. É tipo pensar fora da caixa. Isso. Analisar as consequências das nossas escolhas, buscar evidências. E a gente não pode esquecer da diferença entre a ID positiva e normativa, né? Verdade. A ED positiva é tipo um raio-x que mostra a realidade como ela é. É a ID normativa. A normativa é o GPS, que nos guia na busca por leis mais justas e eficientes. Entendi. Mas a gente precisa ter um objetivo claro, né? Sim. A economia sozinha não define o que é justo ou injusto. Isso quem define é a sociedade, né? Através do debate, da ética. Isso aí. A ED só ajuda a gente a encontrar os meios para chegar lá. E a gente viu que a ID usa modelos para simplificar a realidade, né? Esses modelos são como mapas. Eles mostram o caminho, né? Isso. Mas eles precisam ser testados, atualizados. A ID não é uma coisa parada no tempo. Exato. É um campo em constante evolução. E para finalizar essa parte, queria destacar a importância do diálogo entre juristas e economistas. Concordo plenamente. A EID nos convida a, sei lá, quebrar as barreiras entre as áreas. Aprender uns com os outros. Afinal, os problemas de hoje exigem soluções que só a colaboração pode trazer. É isso aí. E a ED, com essa pegada interdisciplinar, pode ser a ponte para essa colaboração. Eu estou de volta para a última parte do nosso mergulho na EID. Nas partes anteriores, a gente explorou os conceitos básicos e a história da EID no Brasil, né? Isso aí. E agora chegou a hora de ver a ED em ação. Hora da prática. Vamos ver exemplos de como a ED está sendo aplicada no Brasil. Começando por um tema que, infelizmente, é sempre atual,
a criminalidade. A ID ajuda a gente a, além daquelas abordagens tradicionais, Sim. tipo, só aumentar as penas. A ID nos leva a pensar nos incentivos, sabe? O que leva uma pessoa a cometer um crime? Será que só aumentar a pena resolve? A gente viu que as pessoas reagem a incentivos, né? Exatamente. A ID nos ajuda a entender como criar incentivos para que as pessoas escolham não cometer crimes. E como a gente faz isso? Uma coisa que a ID mostra é que a certeza da punição, ou seja, a chance de ser pego e condenado, pode ser mais importante do que a severidade da pena. Interessante. Se o criminoso acha que tem grande chance de escapar, a pena alta pode não fazer tanta diferença. Faz sentido. E a ID também leva em conta fatores sociais, né? Sem dúvida. A desigualdade social, a falta de oportunidades, tudo isso influencia. A ID nos mostra que o crime pode ser uma escolha racional para quem vive em situação de pobreza. É. Triste, mas real. E a ID não se aplica só ao direito penal, não. Onde mais? Meio ambiente, por exemplo. A ID nos ajuda a pensar em como proteger o meio ambiente de forma mais eficiente, usando mecanismos de mercado, tipo sistemas de pagamento por serviços ambientais. Explica melhor. Proprietários de terra recebem incentivos para preservar a floresta. Legal. E a ID também pode ajudar a criar políticas públicas para combater o desmatamento, a poluição, Isso aí. usando a lógica econômica para proteger o planeta. E a ID também é muito útil na área de regulação econômica. Regulação econômica. O governo precisa intervir na economia, às vezes, né? Sim. Para garantir a livre concorrência, proteger os consumidores. Uhum. E a ID ajuda a gente a analisar se essas intervenções estão funcionando. Tipo, se elas estão realmente ajudando ou atrapalhando. Exato. Sim. A ID busca o equilíbrio entre a liberdade econômica e a necessidade de regulação. Para ter um sistema justo e sustentável. Isso aí. E para a gente finalizar nosso mergulho, queria voltar àquele ponto que o Diego Júnior destaca. A importância de usar a ID de forma crítica. A ID é uma ferramenta poderosa, mas não é perfeita. A gente não pode esquecer da complexidade da realidade. Exatamente. A ID nos dá um novo olhar, mas a gente precisa ter bom senso, buscar evidências. E ter humildade para reconhecer que a gente não sabe tudo. É isso aí. A ID nos desafia a pensar de forma crítica, criativa, buscar soluções novas. E com isso a gente pode construir um futuro melhor para o Brasil. E chegamos ao fim do nosso mergulho na análise econômica do direito. Espero que vocês tenham curtido a jornada. E que continuem explorando esse tema. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Pá.